Obrigado, senhor presidente, deputados, deputadas, plenário. Mais uma vez, reiterar o irrestrito apoio à luta dos professores e dizer que, no contato que fizemos com a professora Áurea, secretária de Educação, ela está prometendo recebê-los na semana que vem. Mas vim novamente aqui tratar de um tema que é um tema que está sendo discutido a nível nacional, uma pauta nacional, mas que interessa, sobretudo, à classe trabalhadora maranhense, que é o Dia Nacional de Luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora, da Petrobras, da democracia e da reforma política. É o 13 de março, e que está havendo uma mobilização muito grande de centrais sindicais a nível nacional, assim como também de entidades que têm representação aqui no Estado do Maranhão, mobilizando a sociedade, a classe política, para tratar dessa mobilização do 13 de março. Eu, primeiro, gostaria de citar as centrais que estão envolvidas nessa articulação, que além da CUT, a FUP e a CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil, a União Geral dos Trabalhadores, Nova Central Sindical dos Trabalhadores, a Central dos Sindicatos Brasileiros, a União Nacional dos Estudantes, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Central dos Movimentos Populares, Movimento dos Atingidos por Barragem, Levante Popular da Juventude, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura e o Movimento Nacional das Populações de Rua, Movimento dos Trabalhadores Desempregados e a Marcha Mundial das Mulheres, movimentos sociais e partidos do campo democrático popular, como o PCdoB, deputado Fernando Furtado, é um dos grandes parceiros da CUT, do Partido dos Trabalhadores, nessa grande mobilização que acontece a nível nacional. E essa mobilização, ela vai tratar de 4 grandes temas. Um deles é defender o direito da classe trabalhadora, sobretudo que diz respeito no que trata as medidas provisórias 664 e 665, que restringe o acesso ao seguro-desemprego, ao abono salarial, à pensão por morte e o auxílio-doença. E esses direitos são direitos historicamente conquistados com muita luta pelos trabalhadores e que nós defendemos que esses direitos eles sejam preservados. Defender também a Petrobras, deputado Adriano Sarney. Defender a Petrobras é defender a empresa que mais investe no Brasil, mais de 30 milhões por dia, e que representa 13% do PIB nacional. É defender mais e melhores empregos e avanços tecnológicos. É defender uma nação mais justa e igualitária. Defender a Petrobras é defender um projeto de desenvolvimento do Brasil, com mais investimento em saúde, em educação, geração de emprego, investimento em tecnologia e formação profissional. Defender a Petrobras é também defender a punição de funcionários de alto escalão envolvidos em atos de corrupção. Exigimos que todos os denunciados sejam investigados e comprovados os crimes sejam punidos com os rigores da lei, tanto os corruptores como os corruptos. É isso que essas entidades, partidos políticos, vão à rua no dia 13 defender, quando fazem a defesa da Petrobras, fazem a defesa também da punição daqueles que cometeram os erros. Defender a Petrobras, sobretudo para nós do Maranhão, é defender o desenvolvimento do nosso Estado, exigindo que retorne a execução da refinaria Prêmio aqui em Bacabeira. Outro tema muito importante, deputado Marco Aurélio, que a sociedade articulada pelos movimentos sociais, pelas centrais sindicais, vão à rua, é defender a reforma política. A reforma política que talvez seja a mais importante das reformas
que o Congresso Nacional tem que se pautar para que, de fato, tenha uma reforma política que contemple os anseios da sociedade. E aqui eu faço até um registro de que ontem o Senado Federal, deputada Valéria, aprovou em primeiro turno o fim das coligações proporcionais. Ainda vai para a votação na Câmara, é uma matéria que vai ser votada em 2 turnos, mas o Senado já começa a apontar caminhos. E nós, que somos representantes de partido político, do povo maranhense, nós temos que contribuir para que a sociedade ela possa fazer um grande debate sobre a reforma política, para que o Congresso Nacional não atropele e faça uma reforma política sem ouvir a sociedade, sem ouvir a classe trabalhadora, sem ouvir a classe política que está na base, muito embora os congressistas, tanto os senadores, deputados federais, estão lá fazendo a representação do povo, mas somente o grande debate pode nos levar a uma reforma política que contemple todas aos partidos políticos e contemple o anseio da sociedade e que a reforma política seja um instrumento que melhore, aperfeiçoe a democracia no nosso país, para que, de fato, a política não seja vista como instrumento de corrupção. E um dos principais itens dessa reforma que nós precisamos debater e dar um fim é o financiamento empresarial das campanhas políticas, que é algo que nós, praticamente, a maioria dos partidos e toda a sociedade clama pelo financiamento público das campanhas, para não só democratizar a disputa política e evitar que a corrupção ela continue sendo um instrumento de muitos partidos políticos para fazer as campanhas. Deputado Inácio, eu queria uma parte. Concedo. É muito importante, quando Vossa Excelência coloca a questão do Dia Nacional de Lutas, dia 13, inclusive tínhamos conversado antes aqui, eu até iria fazer esse convite. Eu tive ontem reunião do PCdoB, deputada Valéria, e lá, junto com os movimentos sociais, tivemos discutindo a estratégia de fazermos, né, esse movimento no dia 13. E aí eu queria aproveitar que teve no dia anterior também uma reunião na CUT, onde acho que Vossa Excelência, deputado Zé Inácio, deve ter participado, algum representante, aonde foi visto, no momento da reunião na CUT, que é legitimamente ligado ao PT, que se sentiu que estava o pessoal do PT meio frio, meio... Talvez essa questão toda tenha abalado os companheiros do PT, de forma que estão um pouco, como eu diria, tensos até em talvez vir para a rua. Mas é preciso que esses companheiros entendam que tem o outro lado, que são os companheiros do PCdoB, os companheiros do PSB, a sociedade civil, né? Os movimentos quilombolas, trabalhadores rurais, pescadores, e que nós temos que estar unidos, que nós estaremos defendendo um projeto dos trabalhadores. Nós estaremos defendendo um governo legitimamente eleito, não importa se foi com 54 milhões e um outro candidato teve 51, não importa. Se tivesse sido um voto de diferença, era legitimamente eleito. E aí a gente entende que isso, no passado, já foi tentado um golpe desse tipo nesse país. Vimos isso em 64. Então é importante que nós não deveremos deixar acontecer o que aconteceu em 64. É preciso que a gente vá para a rua, defenda esse governo, defenda a Petrobras, que é um patrimônio nacional, porque já foi dito pela mídia que o problema da Petrobras não aconteceu no governo Lula, não aconteceu no governo da Dilma, ele já vem acontecendo há anos e anos anteriores. Foi citado até que nos governos militares já havia essa sangria na Petrobras. Por isso, companheiro, concluindo,
É preciso que a gente tenha coragem de, no dia 13, mostrar o nosso movimento, e não esse movimento de panelaços que fizeram aí das elites, que, se você observar os locais que foram feitos, o tal do panelaço, que era 2, 3 pessoas na sacada de apartamentos luxuosos, em bairros chiques de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, que é a elite desse país, que está doída, que está sentida porque está fora da mamata. Inclusive, convide o deputado Zé Carlos para estar aqui com a gente. Vamos convidar os companheiros do PMDB, que também fizeram parte e que estiveram junto e que estão junto nesse governo. Agora é hora de chamar todos. E não só a gente da base popular. Todos que se beneficiaram desse governo, que estão nesse governo, têm que ir para a rua na sexta-feira lutar pela legalidade desse governo. Obrigado. Agradeço, deputado Fernando Furtado. Só para eu concluir, deputada Valéria, só anunciar, aproveitando a presença de alguns companheiros da imprensa, a programação do dia 13. Primeiro, às 7 horas da manhã, haverá panfletagem na Praça Deodoro, com concentração em frente à Biblioteca Benedito Leite. Às 15 horas, Praça João Lisboa, com concentração em frente aos Correios. E às 16 horas, passeata pela Rua Grande até a Praça Deodoro, com um grande ato político no canto da Viração. Eu não tenho dúvida, deputado, que nós, maranhenses, faremos, no dia 13, uma grande mobilização, assim como nas principais cidades, em todas as capitais do país, terá um grande ato do dia 13, sobretudo no ato de São Paulo, que contará com a presença do presidente Lula, que inicia essa caminhada, indo às ruas e fazendo a defesa da democracia, em defesa da Petrobras, em defesa do governo da presidenta Dilma. E a gente, com certeza, vai fazer uma grande mobilização no dia 13 de março. Muito obrigado pela tolerância.